E eu olhei para minha história e vi por que eu cocriei tanta dor e tanto sofrimento. Se dava só para aprender. E tanta solidão se dava só para aprender. Só que houve uma necessidade de olhar para o meu passado e começar a perceber que era quem eu era. Era o que eu sabia. Eu não sabia que o karma era opcional e que o sofrimento era desnecessário. Então, quando eu cocriei sofrimentos um atrás do outro, e não foram poucos, um atrás do outro na minha história, era o que eu tinha de melhor. Então, quando você olha para uma versão sua do passado, com compaixão, você começa a entender que era só o que você tinha também. Era só o que você sabia. Então, às vezes, você solta a necessidade de criar esse sofrimento, solta a necessidade de estar na posição de ser a vítima. E aí você entende. Eu não sou a vítima, eu não tenho necessidade nenhuma. Eu quero responder isso aqui quando você... E aí você simplesmente segue em frente, que é o tema da live de hoje, inclusive. Ou seja, solta a necessidade de ser a vítima. Se coloca na posição de eu superior, que é o ser co-criador, arquiteto da sua realidade. E aí você começa a entender com consciência e inteligência divina o que eu preciso co-criar daqui para frente, que pode ser diferente. Eu vou responder isso que a N.M. escreveu aqui, tipo, só aceitar as pessoas te magoarem e pronto. Não é isso. Não é isso que a gente está falando. Inclusive, eu falei para você que vamos simular que é um emprego que você escreveu ali em cima. Ó, não cultivei, eu tive que conviver com essas pessoas. Você sempre tem uma escolha, mesmo se for família, tá? A minha mãe me magoou. Você não é obrigado a ficar perto da sua mãe se ela é uma pessoa escrota, no bom português, né? Então, não é o lugar de simplesmente aceitação disso, é um lugar de posicionamento, que é exatamente como a Ana escreveu aqui, ó, que ela colocou aqui, ó. Perfeita explicação de vocês, porque eu vivi por anos com pessoas tóxicas e ficava sempre querendo aprovação. E hoje continuo convivendo, mas hoje não preciso mais da aprovação e não permito que elas me vejam como vítima. É isso. Hoje eu me imponho, ou seja, me coloco, né? E tudo está mudando. Então ela mudou o posicionamento dela, né? É isso. No caso dela, a Ana falou aqui, o caso dela é a família. Então, N.M. Qual que é o ponto de reflexão para você ter aqui? Para que você ainda está se permitindo estar com pessoas que te magoam? Lembrando que se elas te magoam, quer dizer que você nutriu ou criou, de alguma forma, autorresponsabilidade, tá? Expectativas em relação a elas. Porque se você... Vamos imaginar que tem uma pessoa que você nunca viu na vida, do outro lado da rua. A pessoa lá que você nunca viu na vida, você está andando na rua, etc., e a pessoa vira para você e te xinga de um monte de coisa. Você vai ficar magoada com essa pessoa? Você vai pensar... Louca. Você vai pensar louco. Você não tem nenhum tipo de vínculo emocional com a pessoa. Então ela não te afeta, ela não te impacta. Se essas pessoas te impactaram, sejam lá quem forem essas pessoas, é porque você de alguma forma abriu-se. Vou xingar ela também. Já vai resolver na hora, né? Vou xingar ela também. Ó, tá vendo? Olha aí o ego querendo entrar em conflito no sentido de vingança. Talvez você espere que aquelas pessoas te paguem pelo que elas fizeram com você. É o mecanismo vingativo do ego. Mas essa é uma possibilidade. Mas não quero entrar muito nisso. Eu quero entrar no ponto de, ao nutrir a expectativa... Eu não tenho paciência com gente burra. Morri. Eu entendo o que você quer dizer. Eu super entendo de verdade, mas o ponto é... Por que você foi impactada por isso? Porque não é sobre elas. Dane-se as outras pessoas nesse contexto, especificamente. Olhe pra você e entenda. Tá bom, as pessoas estão sendo escrotas comigo. Estão me xingando de não sei o quê, estão me tratando mal. Ok. Por que eu tô vivendo isso? Por que não? Para que eu tô vivendo isso? E qual é a melhor forma como que eu posso... poder viver essa realidade de uma forma diferente. Às vezes é se afastar dessas pessoas, às vezes é mudar de emprego, às vezes é fazer movimentos que façam com que você não precise mais interagir com aquelas pessoas, se for um caminho. Mas primeiramente, antes disso, entender. Se a minha alma estivesse aprendendo algo com isso em estado eu superior, seu ego não vai te dar essa resposta. Seu ego vai te dar uma resposta estúpida. Estúpida no sentido de, eu vou arrumar, vamos fingir que é no meio do trabalho. Elas querem ser melhor do que eu. Não, ou eu. Eu tô pensando numa solução egóica. A solução egóica é,
Vou procurar uma forma de sabotar essas pessoas para que elas sejam demitidas. Essa é uma solução. Vou me vingar. Vou me vingar. Ou isso, né? Vou mostrar para elas que eu sou melhor que elas, etc. Essa não é uma resposta de eu superior, do seu eu superior, da sua versão virtuosa. Essa é uma resposta de remediação, que é matar uma formiga com a bazuca, que é o tipo de coisa que o ego faz, né? É o tipo de movimento que o ego faz. Isso, vamos demitir essas pragas. Olha o ressentimento dela, né? 100% ego essa resposta, e tá tudo bem, por quê? Esse é o movimento de alguém que ainda tá vibrando na dor. Então, é preciso, primeiramente, sair da dor, para fechar a gestalt, que é a janela daquela situação, e entender, para que eu me permiti viver aquela situação? Né? Para que eu permiti com que aquela... Ela mandou o símbolo de um demoniozinho aqui. Eu sei que você tá por essa rede social aqui, eu tô apontando para você agora a mão. Mas a gente está mexendo aqui no YouTube e aparecendo as suas mensagens, né? Se você quiser ver a gente pelo YouTube, inclusive, digita lá, Luiz André e Aline Rocha, /método eu superior, para conseguir ver a gente na tela maior no YouTube. Né? Mas então, continuando. Quando você acessa o seu próprio eu superior, que é a parte do divino que existe em você, a sua chispa divina, a parte do todo que existe em você, né? Você entra nesse estado superior, que é um estado de consciência, de reconhecer tudo como unidade, e você perceber aquilo que chega em mim, de alguma forma, é um reflexo daquilo que eu mando para o mundo e me abro para receber do mundo. Ok, para que eu estou recebendo isso? Para que a minha alma quer receber isso? O que eu estou aprendendo. Estou aprendendo com isso, exato. Às vezes a gente entra em determinadas situações para a gente aprender um pouco mais sobre compaixão. Então, tem muitos movimentos que a gente faz na nossa vida que atrai pessoas que não são tão interessantes assim em relação a nós, para aprender um pouco mais sobre evolução e compaixão. Vou dar um exemplo. Se eu olho para uma pessoa e eu reconheço exatamente quem aquela pessoa é, e não o que eu quero que ela seja, eu paro de construir expectativas egóicas em relação a outra pessoa. Imagina só. Para ser didático. Imagina que eu olhe para o André, meu marido, e eu espere que ele faça determinados comportamentos comigo, e eu espere que ele me elogie todos os dias. Você é tão maravilhosa. Mas vamos supor que ele não faz isso, e eu começo a cobrar ele. Você não faz, você não faz, você não faz. É um movimento de controle excessivo. Eu estou tentando controlar. Às vezes não faz parte dessa pessoa. Quando você olha para a pessoa e dá a ela o direito de ser exatamente quem ela é, você começa a ter um parâmetro diferente de essa pessoa em relação a mim, ela é tóxica ou nutritiva. Não é sobre o que a pessoa faz, não é sobre o que ela deixa de fazer, o que ela acredita ou deixa de acreditar. É sobre o que você faz, o que você deixa de fazer, o que acredita ou deixa de acreditar. Nesse caso aqui, nesse exemplo, é sobre mim, o que eu quero que aconteça. É sobre o que eu sinto dentro de mim. Qual é a minha verdade? E se eu sou honesta comigo e tenho parâmetros honestos comigo mesma, de eu quero me sentir amada, valorizada, eu quero um relacionamento fiel, por exemplo, e vamos supor, nesse exemplo, que o André, ele não tenha esses comportamentos de fidelidade, para mim seria tóxico. Só que percebe como talvez para outra pessoa ele seria perfeito? Mas para mim, nesse exemplo, seria. Então, não é sobre olhar para outra pessoa e crucificar a outra pessoa, porque isso é um ponto de vista egóico. Você não é bom o suficiente, você tem um defeito, você é o problema. Olha a posição do narcisista. Você não é bom o suficiente em relação a mim. Você fez isso, você. Tá sempre culpando o outro. Agora, quando você toma para si o seu lugar de poder, que é o seu eu superior, você traz a sua cocriação consciente e você olha para o outro, para a vida, dando ao outro o direito de ser quem quiser ser. Lembrando que é um lugar de poder amoroso, não é um lugar de poder de dominação. Isso seria ego. Né? Isso seria a egolatria. Mas o lugar de poder é em relação à sua própria vida, não é a vida do outro. Exatamente. A sua própria vida. Ou seja, eu tenho poder sobre a minha vida. Eu não sou vítima do meu destino, eu cocrio a minha realidade. Então, quando você começa a estar nesse lugar ativo de eu sou o meu eu superior aqui e agora, eu sou a manifestação divina da fonte criadora aqui e agora, você tem, não sou Deus inteiro, eu sou a manifestação, ou seja, eu tenho uma partícula de Deus dentro de mim. E é por isso que, como partícula de Deus, eu consigo olhar para a realidade permitindo que a realidade seja quem precisar ser. E isso é sobre pessoas, sobre objetos, sobre situações, sobre emprego, sobre tudo.